Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez estando com vocês aqui, esse encontro da nossa semana, poder pensar um pouquinho sobre o nosso dia a dia, sobre as coisas da vida, sobre as nossas relações, elevar o nosso pensamento à espiritualidade e começar a refletir um pouco o quanto que a espiritualidade tem relação direta com o nosso dia a dia, com o nosso desenvolvimento. É importante a gente se dedicar um pouco a isso, né? Entender um pouco isso. Uhum. E hoje o motivo de estarmos aqui é de falarmos um pouco sobre família. No último encontro nosso foi muito bacana e a gente acabou falando um pouco sobre filhos, família, e eu resolvi nesse tema falar um pouco sobre isso, né? Família. Como que como que se dá essas relações, né? Qual é o impacto dessas relações no nosso desenvolvimento espiritual? Família, mãe, pai, filhos, primos, tios, avós, avós, netos. Como que essa comunidade, né? Como que essas relações elas acontecem? É, Vamos falar um pouquinho de geração, né? Quando a gente começa a observar as gerações, ela normalmente a gente começa a perceber que de uma geração para outra, né, a, a geração atual ela estimula na próxima geração aquilo que essa geração não teve. Então, exemplo, a minha geração estimula, né, nos nossos filhos aquilo que eu não tive. Ou então eu quero preservar os nossos filhos, no caso os meus filhos, daquilo que eu passei. E a referência que nós temos para assim o fazê-lo é as referências que eu tive dos meus pais, dos meus avós. Né? Oi, Elisete, boa noite. Que bom que você está aqui. Falar um pouquinho de família hoje, tá? Então, voltando. Então, normalmente esse é o nosso modelo, né? Maria Lúcia entrando, a turma toda está começando a entrar aí. Muito, muito boa noite, meu pessoal. Então, esse é o nosso modelo, né, de família, né, de gerações, né? Eu estimulo no meu filho aquilo que me foi lesado, né? E eu faço de tudo para oferecer ao meu filho aquilo que eu não tive. Então, a geração do meu filho, ela é antagônica ao meu modelo de formação. Mas eu utilizo os mesmos métodos, muitas vezes, no processo educacional, porque foram esses que eu tive como referência. Então, eu tento criar uma nova geração, mas usando os mesmos métodos, as mesmas formas, os mesmos caminhos que eu vivi, né? Então, um exemplo, na minha história de família, né? Eu com a minha mãe, com os meus irmãos, a gente teve um estilo de vida, né? Que a gente acabou, né, sendo criado muito solto, né? Tendo que aprender a se virar muito sozinho, muito rápido. E hoje o meu modelo, né, de relacionamento com a minha família, que eu constituí, também é um pouco assim, né? Com os meus amigos também é um pouco assim, né? Eu tenho amigos assim, queridos assim, que moram no meu coração, habitam o meu pensamento, mas a gente fica
assim, anos muitas vezes sem se falar, e quando a gente se encontra, parece que foi uma fração de segundo, né? Aquela relação gostosa, aquele carinho, aquele cuidado volta, né? E aí a gente vai gerando essas relações todas, né? Algumas mais construtivas, outras nem tanto, né? Algumas dificuldades. E gera conflitos, gera atritos, né? E pensando nisso, eu estava pensando um pouco sobre o que eu ia falar com vocês, e me veio muito, né, nessa formação, né? O que que a gente faz, né? Vou colocar um exemplo dos nossos filhos, né? Quando os filhos eles não caminham dentro daquilo que a gente entende que é o correto, o que a gente faz? Né? Me veio uma imagem muito forte que eu acho que eu fui inspirado pela espiritualidade. Eu tenho um filho e um enteado, né? Meu filho, a diferença entre eles é de 3 anos, né? E quando eu comecei a me relacionar com a minha esposa, né? O Nicolas era mais novo, e o Gabriel também. E criança, né? Um com, sei lá, 3 anos, o outro com 6 anos, com 5 anos, 6 anos, a diferença de 3 anos, né? E em certas ocasiões a gente viajava ou saía, e é aquela coisa de criança, né? Um quer o brinquedo do outro, por aí vai. E não sei por que cargas d'água a gente colocava os meninos de castigo de mãos dadas. Esse era o castigo que a gente fazia. Todas as vezes que eles brigavam, que ficavam picudos um com o outro, o que a gente fazia era colocar eles de mão dadas. O castigo é, vocês ficam de mão dada, enquanto vocês não resolverem, vocês vão ficar de mão dada. E aí era muito gozado, porque na hora que a gente começava esse castigo com eles meninos ainda, né? Ficava assim, um virado com a cara pro outro, com a mão assim para trás, né? Não falava bicudo, aquela mão assim para trás, assim, não queria nem falar direito. Mas passava um tempo, já estavam os dois ali de novo brincando, né? Como era importante manter o vínculo, né? E eu acho que família é um pouco disso, sabe? A gente tem os nossos atritos, mas nós temos vínculos como se fossem mãos espirituais que nos deixam ali, vira e mexe, a gente está se reencontrando com família, né? Mas essas relações vêm de onde que vem essas relações, né? Como é que como é que eu gerei a relação com o Nicolas e por que que eu tenho relação com o Nicolas ou com o Gabriel e agora recentemente, né? Sou pai mais uma vez, né? Agora com meu caçula, né? Com o Raj, minha esposa, minha mãe, meus irmãos, meus primos, minhas primas, né? Meus amigos. Essas relações vêm de onde? Por que que com algumas relações são tão intensas, tão próximas, tão carinhosas e por que que outras são, né? Trocadas e tal? Joana D'Angelis, né, tem um livro chamado Constelação Familiar, e ela fala nesse livro a respeito das nossas relações pretéritas, né, que as nossas relações elas são estabelecidas por uma certa afinidade e a família nada mais é, tá, os elos dessas relações pretéritas, de que nós já tivemos algum tipo de relação. Então as pessoas com quem a gente convive, os nossos familiares, os nossos amigos íntimos, são pessoas com quem a gente já conviveu em alguma ocasião passada, né? E ou a gente criou um elo muito forte de amor, de amizade, de carinho, e a gente permanece com esse elo para nos dar força e continuarmos na nossa jornada nesta encarnação, ou o inverso, né? Nós tivemos alguns atritos e aí estamos de mãos dadas, assim como eu colocava, né, os meninos de castigo, estamos de mãos dadas, né? Talvez agora em elos mais fortes. Então, em uma reencarnação passada, eu tive um atrito com meu irmão. E aí, às vezes, nessa encarnação, o nosso vínculo não é mais de irmãos, mas é de pai e filho, mãe e filho, enfim, né? De repente, em relações passadas, eu tive uma relação muito próxima com um amigo, com uma amiga,
que me ajudou muito a resolver as minhas situações familiares, né? Me fez compreender, me deu apoio. E nessa relação que eu tenho agora, esse meu amigo, essa minha amiga, passa a ser meu cônjuge, né? Passa a ser meu esposo, minha esposa, meu namorado, minha namorada, enfim. Que é uma relação mais próxima, para que me dê mais suporte, para que esteja mais próximo a mim, né? Então as nossas relações são pretéritas, mas todas elas com o propósito de nós desatarmos alguns laços quando a gente tem conflitos e alguns elos mais próximos para que nos dê força, né? Nos dê paciência, nos dê condições de desatarmos esses laços, né? Então, muitas vezes, eu com a minha esposa, a gente conversa e ela me faz pensar sobre isso. Ela tem um comportamento diferente do meu. E o carinho que eu tenho por ela é tão grande que muitas vezes ela fala coisas duras para mim, né? Mas coisas importantes. Mas ela fala com tanto carinho, com tanta vontade, que eu não vou brigar com ela, ela me faz pensar. Assim como alguns amigos muito próximos, né? Que de vez em quando me jogam algumas coisas assim e me faz pensar nessas relações. Boa noite, Magali. Que bom que você está aqui com a gente, tá? Então, o Evangelho, né? Se a gente for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me falha a memória, capítulo, acho que é 14, lá fala, né, um pouco dessas relações e lá no Evangelho coloca isso para a gente, né? Que os nossos laços de sangue, né, não necessariamente representam os nossos laços espirituais. Às vezes eu tenho laços espirituais que não necessariamente são laços consanguíneos, né? Então, nós podemos partir, né, de um princípio que existem famílias espirituais, existem, né, laços espirituais que formam famílias espirituais, e elas vêm para a encarnação e formam grupos familiares, alguns com laços consanguíneos, mas alguns laços que não são consanguíneos, mas a gente considera essas pessoas como família também, né? E tem nesse grupo familiar, né, nessas pessoas íntimas que a gente tem um carinho, a gente tem um apreço tão grande, algumas delas a gente se dá super bem e algumas delas até por força do laço consanguíneo a gente tem ali o castigo de mãos dadas, né, de aprender a conviver, de aprender a entender, né? E talvez hoje nós somos irmãos, somos primos, e amanhã vamos ser amigos, e vice-versa, né? Talvez hoje nós somos amigos e amanhã vamos ser irmãos, vamos ser primos, vamos ser filhos, né? Então é nesse ciclo, né, que a gente vai melhorando. Parem para você ver, as pessoas que mais nos tiram do sério, as pessoas que mais nos provocam, são as pessoas que estão mais próximas a gente. Ou são as pessoas que mais nos conhecem. Ou são as pessoas que têm alguma relação muito próxima. Seja dentro de casa, seja no serviço, seja no dia a dia das nossas atividades. Mas são pessoas próximas com que o nosso caminho, a nossa jornada, nos faz todo dia ter contato e convívio com essas pessoas. E são essas pessoas que mais nos testam, são essas pessoas que mais nos provocam, né? Ao mesmo tempo que também nós temos no nosso caminho pessoas muito próximas, pessoas íntimas, que também nos dão apoio nessa relação. Boa noite, Vera. Tudo bem? Todos nós temos esse tipo de relação. E não é de agora. É de quanto o homem se entendeu por homem e começou as suas relações sociais. E a partir desse processo, desse relacionamento, tá? É que nós vamos aprendendo, através das nossas experiências,
e vamos, através dessas experiências, ampliando o nosso conhecimento. E à medida que a gente vai ampliando o nosso conhecimento, a gente vai aprimorando os nossos valores, a gente vai lapidando as nossas escolhas, de forma que essas escolhas sejam pautadas, né, muito mais em princípios e valores do bem. E isso também vai lapidando a nossa moral. E à medida que isso vai acontecendo, que é a roda da lei do progresso, que é uma das leis naturais, né? Essa nossa relação vai se lapidando ao longo do tempo, vai ficando mais harmônica, não só conosco mesmo, mas com todos aqueles que estão ao nosso redor, tá certo? E essa relação harmônica vai criando um círculo virtuoso que, por sua vez, vai progredindo a sociedade e a humanidade, né? Mas há de se lembrar que, assim como tem a lei do progresso, nós temos a lei de causa e efeito. Então, diante desses desafios das pessoas que convivem conosco, a depender das nossas escolhas, nós podemos provocar coisas positivas, mas também a gente pode desequilibrar tudo, né? É a lei de causa e efeito. E aí, quando a gente vai perceber, muitas vezes a nossa reação, a nossa escolha é causada por um outro desequilíbrio qualquer que a gente está jogando ali, né? Quantas e quantas vezes eu cheguei super cansado em casa, mal-humorado, e eu acabei criando ali uma relação desequilibrada aqui dentro de casa, né? E aí, como restabelecer isso? A Elisete está falando aqui, né? Aceitando as eventualidades. Eu vou te provocar, tá, Elisete? Será que a gente tem que aceitar? Já vou pensar sobre isso. Eu quero falar daqui a pouco. Eu vou ter uma provocação, Elisete, sobre isso, tá? Olha só. Diante disso, né? Nessas nossas relações, eu vou aproveitar a Elisete aqui, que falou de aceitando as eventualidades. Quando acontece alguma coisa que não é legal na nossa vida, tá certo? Aconteceu alguma coisa que não é legal na nossa vida, dentro do nosso meio familiar, tá certo? É muito comum, e eu percebo isso com muitas pessoas, o questionamento do porquê. Por que, meu Deus? Por que isso aconteceu comigo? Por que, meu Deus, que eu tenho que aturar isso? Por que, meu Deus, que eu não mereço isso? Por quê? Por quê? Por quê? A palavra porquê, ela constantemente aparece nos nossos pensamentos. Quantas e quantas vezes eu vou ver aqui as pessoas que estão aqui, Elisete, Maria Lúcia, Magali, Vera, em algum momento no dia a dia de vocês aconteceu alguma coisa nas relações próximas e familiares e você respira fundo, né? O pessoal fala que a gente engole ar, né? E você pergunta assim, por que isso está acontecendo? Ah, meu Deus do céu. Existe uma semântica nessa palavra do porquê. O porquê, quando a gente, todas as vezes que a gente indaga alguma coisa e fala assim, por que isso está acontecendo? Isso nos faz a nossa mente se colocar dentro de uma postura defensiva. Como se o que está acontecendo, eu não faço parte disso. E se o que está acontecendo eu não faço parte disso, eu sou vítima disso. Por quê? Porque aconteceu logo comigo. Eu que fiz sempre a coisa boa, eu que sempre fiz o bem, por que essa pessoa fez isso comigo? Né? Então a gente se coloca numa situação de vítima. É natural. Isso não é intencional. A gente acabou se condicionando a isso. E a minha provocação que eu vou fazer a vocês é todas as vezes, e isso é um exercício que eu faço com uma certa frequência e disciplina, porque exige disciplina. Isso ainda não está dentro de mim. Mas todas as vezes que acontecer alguma coisa que não é legal nas relações familiares,
Ao invés de perguntar por quê, perguntem para você mesmo, para quê? Para que isso aconteceu comigo? Para que eu estou vivendo isso? Para que a pessoa fez isso? Quando você muda o estilo da sua provocação reflexiva, de porquê e para quê, automaticamente a nossa mente ela muda o processo e ela deixa de ser um elemento passivo no processo e na equação e ela passa a ser um elemento reflexivo buscando um protagonismo e uma melhoria. Então, quando Elisete colocou aqui, né, aceitando as eventualidades, Elisete, eu, Evans, eu não posso aceitar. Porque se eu aceitar, eu estou sendo passivo. Não quer dizer que eu não tenha que ter passividade, mansidão, tá? Eu preciso sim. Mas não necessariamente eu tenho que aceitar uma coisa ruim. Eu tenho que entender para qual motivo essa coisa está acontecendo conosco. Para que isso acontece na nossa vida, no nosso caminho? Então, quando você pega aquele parente chato, que todo mundo tem um, né? Todo mundo tem um. E assim, a gente também é parente chato, viu, gente? Só que as pessoas muitas vezes não falam, não, tá? Então a gente muitas vezes é o primo chato, é o genro chato, é o tio chato, tá? A gente é. Da mesma forma, quando a gente olha as outras pessoas, a gente também, nossa, aquele fulano é chato pra caramba, deixa lá, deixa lá. Então a gente também tem esse mesmo conceito aos olhos dos outros, a gente também é conceituado às vezes assim, né? Há de se ter consciência que em algum momento a gente não agrada a todo mundo, né? E aí, para que isso acontece? Para quê? Né? Ah, Elisete, para a sua evolução, muito bem. Se é para a sua evolução, Elisete, que você respondeu aqui, aonde está a resposta disso? Não é ignorando as relações, mas sim entendendo que elas existem para um motivo. E aí é mais fácil a gente tendo, tá, a, a consciência de que aquilo é para minha evolução, compete a mim mudar o meu estado mental. Compete a mim fazer ações diferentes. Compete a mim mudar o meu modelo e a minha energia espiritual. E aí, automaticamente, a gente começa a ter relações mais equilibradas, ou pelo menos a gente começa a ter um olhar mais equilibrado diante das coisas. Isso aí, Vera. A doutrina nos faz justamente isso, né? Quando a gente começa a entender o nosso propósito enquanto espíritos em um processo evolutivo, quando a gente começa a entender que a gente está aqui para desatar nós e não para criar mais nós, né? E desatar nós, gente, às vezes é um esforço. E há de se lembrar que esses nós não aconteceram sozinhos. Nós, em algum momento, nós participamos na confecção desse nó. E que bom que nos é dada a oportunidade de desatar os nós, né? Imagina a gente ficar lá, que nem eu falei no início, né? Imagina eu quando colocava os meninos de mão dada e ficava o tempo inteiro de mão dada, né? Então, é muito mais gostoso brincar, correr, se divertir do que ficar de mão dada, né, de castigo, né? Não quer dizer que eu não tenha que ter convívio com as pessoas, não quer dizer que eu não tenha que rir com as pessoas, né? Então, é dentro desse reflexo, dessa reflexão, perdão, gente, que eu fiquei pensando, né? A família. A família são as nossas mãos dadas.
E quando eu falo família, eu coloco também aquelas pessoas mais íntimas que a gente escolheu para ser nossa família, né? Que não necessariamente tem elos consanguíneos, mas a gente considera como familiar, como dentro de casa, né? Às vezes até mais do que pessoas que têm elos consanguíneos. E à medida que a gente vai tendo essas relações, né? Eu vi que a Maria Lúcia falou aqui, tudo que engolimos sem resolver acaba nos faz mal, apesar de saber o para quê. É um processo, Maria Lúcia, não é fácil. Apesar de eu estar falando aqui com vocês, tá? Eu passo dos mesmos perrengues que vocês passam, viu, gente? Né? A gente está tudo junto aqui na mesma, tá? Junto e misturado. A gente está tudo de mãozinha dada aqui, todo mundo junto, viu? E a gente está aqui para se ajudar, né? Então, quando a gente para aqui esse tempinho nosso aqui, nossos 20, 30 minutinhos aqui na sexta-feira, a gente dá uma respiradinha, né? A gente se conecta um pouquinho aqui entre nós, é justamente para parar um pouquinho e pensar, refletir um pouquinho sobre essa espiritualidade, né? Refletir um pouquinho sobre esse impacto na nossa formação humana. E aí, né? Eu trouxe um trechinho aqui, né? O Emmanuel, ele tem um livro lá, né? Que o Chico psicografou, chamado Vida e Sexo. E eu peguei um trechinho desse livro, né? Que tem a ver com esse nosso bate-papo, nossa reflexão aqui de hoje. De todas as associações existentes na Terra, excetuando a humanidade, naturalmente, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a constituição da família. Olha só, das associações que a gente faz aqui na Terra, nenhuma tem uma função tão importante na educação e na regeneração. Olha o termo que se usa, regenerar, né? Do que a família. A família tem esse princípio. Nos faz educar e nos faz regenerar. Mas regenerar o nosso espírito. E às vezes a educação, assim como o pai e a mãe, né, nos coloca de castigo, a família também nos coloca de castigo. Mas quando a gente entende o motivo, a causa desse castigo, nos refletindo, né, numa postura proativa, numa postura reflexiva, numa postura de entender que existe um motivo para o qual nós estamos aqui e convivendo, e a gente passa a entender esse papel e o nosso papel diante disso, e a nossa postura diante disso, isso começa a mudar. E isso começa a mudar dentro do cerne da nossa família, das nossas relações mais próximas. E à medida que a família muda, tá? Automaticamente a sociedade muda, porque a família é o nosso primeiro elo social. É ali que a gente aprende a conviver em sociedade. Quando um bebê nasce, ele aprende a conviver com os pais. Com um pouquinho mais de consciência, ele aprende a conviver com os elementos daquela família. Daqui a pouco ele vai para a escola, começa a conviver com amigos, com diferentes. Daqui a pouco ele cresce, começa a trabalhar, começa a conviver com mais pessoas, com mais desafios. Mas há de se lembrar que o elo principal começa lá na família. Lá é o berço da formação social do indivíduo. Então, se nós queremos uma sociedade mais estruturada, se nós queremos uma sociedade mais equilibrada, há de termos famílias mais estruturadas e mais equilibradas. E é a partir da nossa relação com a nossa família. E se nós repetirmos o modelo que nós tivermos, né, isso, infelizmente, vai ser mais difícil ou vai ser mais lento de acontecer. Né? E aí, no Espiritismo, falamos de reforma íntima. E reforma íntima, gente, começa em nós. Começa no nosso estado de consciência a respeito dessas coisas. E a partir do momento que a gente desperta para essa consciência e que a gente muda a nossa atitude diante dessas coisas, a gente começa a ter uns elos melhores e mais estruturados.
Ô, Vera, eu vou te falar, é uns nozinhos apertados mesmo, viu, Vera? Eu, eu também tenho os meus, viu, Vera? E não são poucos não, viu, Vera? E eu tenho certeza, vou te falar, eu tenho certeza que eu acho que já tem uns que eu já identifiquei que eu não acho que eu não vou conseguir resolver nessa vida. Eu dei apenas o nozinho tava muito, tinha uns três nós cego um em cima do outro, viu, velho? Eu acho que nessa encarnação eu consegui desatar um desses três, tá? Eu acho que ainda tem uns dois ou três ainda com determinadas pessoas que eu só vou conseguir desatar mais para frente um pouquinho, viu? Tem alguns que eu percebo que já ficou um pouquinho mais frouxo, que há 20 anos atrás as minhas relações eram mais truculentas e hoje as minhas relações são um pouquinho mais estruturadas. Então, eu acho que esses nozinhos aí com algumas pessoas ficaram um pouquinho mais frouxos. Mas eu não tenho dúvida que na próxima eu vou estar junto para terminar de desafrouxar esse nó. Tá certo? Mas em compensação, tá? Eu também preciso olhar para o outro lado, que eu tenho pessoas fantásticas e maravilhosas que me ajudam todos os dias a desatar os meus nós, né? Então, assim, é muito disso, viu, minha gente? Tá? A família, né, é a nossa primeira base, tá, de teste a respeito da nossa evolução. E também a nossa primeira base de auxílio na nossa evolução, tá bem? Minha gente, foi bom estar com vocês aqui esses 20, 30 minutinhos na sexta-feira, tá? Muito obrigado. Deixem, você que está assistindo aí, deixa o comentário aqui. A gente vai toda sexta-feira refletindo um pouquinho aí sobre a espiritualidade, tá? E a nossa formação humana, tá bem? Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui, obrigado ao Centro Espírita Francisco de Assis aqui em Varginha pela oportunidade de estarmos aqui juntos, né? Refletindo um pouquinho dessa maneira mais tranquila, né? Mais solta, mas refletindo sobre a nossa espiritualidade. Um grande beijo no coração de todos vocês, que as bênçãos de nosso Pai Celestial recaiam sobre todos, tá? Trazendo serenidade, trazendo saúde, saúde física, saúde psicológica, saúde emocional, né? Saúde espiritual. Tá bom, minha gente? Um grande abraço para todos vocês e a gente se vê na próxima aí. Um grande beijo, um grande abraço. Até mais.